Olá, estamos de volta com mais uma aula de língua portuguesa. Nós daremos continuidade ao estudo sobre o conto Chuva Abençoada, certo? Vocês irão pegar aí no livro de vocês, na página 28 e 29, na qual nós trabalharemos hoje. Atividade por dentro do texto, certo? Trouxe essa imagem para vocês como motivadora, né? Observem como ela é construída. Nós temos nuvens, né, que estão despejando algumas farpas, né, que constituem a pele do animal, da zebra, né? Nós temos aí uma analogia, né, da importância da chuva para a natureza e para nós, já que nós fazemos parte dela, né? Vamos lá, por dentro do texto. Descreva os personagens do conto e o assunto principal sobre o qual conversavam. Nós temos dois personagens, né? Como vocês observaram, nós temos o primeiro personagem, que provavelmente é um jovem, né? Bastante pensativo e reflexivo, e tia Tristeza, que é idosa e mostra-se sábia e conhecedora das crenças de seu país. As personagens conversam sobre a chuva que cai depois de 3 meses de estiagem em Moçambique. 2. Em que lugar ocorre o diálogo entre os personagens? Eles estão dentro de uma casa, né? A gente percebe pela descrição, né? Pela ambientação, quando ela fala que vai para o quarto, pegar a sobrecasaca. 3. Elas têm a mesma opinião sobre o assunto principal que está sendo tratado? Não, né, gente? O personagem jovem diz que tá chovendo demais até, né? Ele começa até a reclamar, aí, que característica, né, do jovem. E diz que tem receio de que haja uma enchente, né? Como consequência desse grande volume de chuva. Já a tia Tristeza, ela diz que a chuva é um recado dos espíritos e que está chovendo por causa das rezas e cerimônias oferecidas aos antepassados e que vai cair pelo tempo certo. Vejam que são duas visões opostas, né? 4. Transcreva apenas a alternativa que melhor exprime a opinião da personagem Tristeza sobre a chuva. Letra A. A chuva era um castigo dos deuses, assim como o período de estio que o povo havia enfrentado. Letra B. A chuva servia para limpar o povo de qualquer pecado e excesso que houvesse cometido durante o período de guerra. Letra C. A chuva estava lavando a terra do triste passado de guerra. Qual das 3 alternativas exprime a opinião de tia Tristeza sobre a chuva? A alternativa C. Deixa eu ver, vocês podem marcar aí, somente a alternativa C, né? 5. Releia o trecho a seguir, extraído do conto lido. A gente se indaguava. Será que ainda podemos recomeçar? Será que a alegria ainda tem cabimento? Letra A. A alegria que as personagens experimentam se refere somente à chuva que cai após o período de seca? Não, né? Eles estão alegres também, porque a guerra está no fim. B. Transcreva um trecho do 3º parágrafo que comprova sua resposta ao item anterior. Lá no texto, né? No 3º parágrafo, vocês vão encontrar assim. Em todo Moçambique, a guerra está a parar. 6. Releia este outro trecho. A paz tem outros governos.
Deixa eu passar aqui, né? A paz tem outros governos que não passam pela vontade dos políticos. Que relação esse trecho estabelece com a chegada da chuva em Moçambique? De acordo com esse trecho, a paz não depende da vontade dos políticos, mas é influenciada por outras raízes. No conto, a paz é atribuída à chegada da chuva, ou seja, à ocorrência de um fenômeno da natureza. 7. Um aspecto marcante da prosa de Mia Couto é a personificação de elementos que possuem características de seres vivos. Releia o trecho a seguir. Tristeza ainda me olha em dúvida. Depois, resignada, pendura o casaco. A roupa parece suspirar. Minha teimosia ficou suspensa num cabide. Espreito a rua. Riscos molhados de tristeza vão descendo pelos vidros. Copie desse trecho 3 elementos que foram personificados e indique que ações praticam. Nós temos aí o uso de uma figura de linguagem, que é a personificação, que é quando se atribui características de seres vivos, né, de humanos até, a coisas que não são vivas, a objetos, né? Aí nós podemos destacar: a roupa suspira, a teimosia fica suspensa em um cabide, e gotas de chuva, aqui chamadas de riscos molhados, né? Sentem tristeza e descem pelos vidros, né? Vocês viram aí que são atribuídos sentimentos a coisas inanimadas, certo? Vamos lá. O texto que nós lemos faz parte de um livro, né, chamado de Histórias Abençonhadas. E vocês observam que no livro, na estrutura do livro, logo no início, antes de iniciar a história, há um prefácio. O que é um prefácio? Prefácio é a apresentação do livro. Nesse prefácio podem conter explicações relacionadas ao conteúdo da obra, dados sobre o autor do livro, explicações sobre a escolha do gênero textual e outras opções para desenvolver o trabalho, e ainda apresentações dos motivos que levaram o autor a escrever esse livro. Certo? No prefácio, geralmente, o autor procura uma aproximação com o leitor, demonstrando suas expectativas de aceitação da obra. A linguagem empregada nesse gênero textual pode ser formal ou informal, e há prefácios que não são escritos pelo autor do livro. Eles geralmente apontam as qualidades da obra como forma de persuadir o leitor a lê-la. Vamos observar aí a capa do livro, né, Histórias Abençonhadas, da qual o conto foi retirado. E vamos ler o que diz o prefácio desse livro, certo? Essas histórias foram escritas depois da guerra. Por incontáveis anos, as armas tinham vertido luto no chão de Moçambique. Esses textos me surgiram entre as margens da mágoa e da esperança. Depois da guerra, pensava eu, restavam apenas cinzas, destroços, sem íntimo, tudo pesando, definitivo e sem reparo. Hoje sei que não é verdade. Onde restou o homem, sobreviveu semente, sonho a engravidar o tempo. Esse sonho se ocultou no mais inacessível de nós, lá onde a violência não podia galpear, lá onde a barbárie não tinha acesso. Em todo esse tempo, a terra guardou inteiras as suas vozes. Quando se lhes impôs o silêncio, elas mudaram de mundo. No escuro permaneceram lunares. Essas histórias falam desse território, onde nós vamos refazendo e vamos molhando de esperança o rosto da chuva,
água abençonhada. Desse território onde todo homem é igual, assim, fingindo que está, sonhando que vai, inventando que volta. Mia Couto. Vocês viram que esse prefácio traz a apresentação do livro, né? E de como o autor, né, ele mergulhou nesse universo, né, de tristeza e de esperança para que o país dele conseguisse superar a guerra e voltasse a ter, né, a mesma tranquilidade que todo mundo busca para suas vidas. Agora responda. O autor do texto nos revela sensações que vivenciou no período em que escreveu as histórias que compõem sua obra. Que sensações são essas? Mágoa e esperança. Que fato foi determinante para que ele sentisse assim nesse período? A Guerra Civil moçambicana, né? Letra B. Como ele se vê nos dias de hoje em relação aos sentimentos que tinha quando escreveu Histórias Abençonhadas? Como uma pessoa forte e cheia de esperança, né? Assim como as pessoas desse território africano. O que pode ser comprovado na frase: vamos refazendo e vamos molhando de esperança o rosto da chuva, água abençonhada, desse território onde todo homem é igual. Letra C. Qual pode ter sido a intenção do autor ao produzir o prefácio? Situar o leitor, né, em relação à obra, mostrando o contexto em que ela foi escrita, o modo como se sentia durante o processo e a transformação na sua maneira de ver a vida. Letra D. Esse tipo de texto inicial motiva o leitor a ler a obra? Sim, né? Porque normalmente o prefácio ele desperta a curiosidade sobre o texto e estabelece uma certa aproximação com o autor. Concluímos, né, a nossa aula. Espero que vocês tenham conseguido compreender o contexto em que o conto foi criado, o que o autor ele quis passar, né, na construção dessa história, e que a gente possa refletir um pouco sobre as histórias de Mia Couto, que tem muito a nos ensinar, certo? Fiquem em paz, cuidem-se, sejam de casa somente quando necessário, sigam os protocolos de biossegurança, usem máscara e lavem sempre as mãos. Um abraço e até a próxima.